Voltamos aqui com o programa Rema na Casa das Religiosas da Instrução Cristã, direto de Recife, em Pernambuco, onde estamos conhecendo um pouquinho mais uma das filhas desta obra, fundada por Madre Agathe Verhelye, né, esse instituto que se dedica à educação de maneira muito forte, também assistência social, com uma série de colégios, agora com um colégio que está para ser lançado em Fortaleza, e o colégio já há muitos anos aqui no coração de Recife, é o Colégio Damas. Quem passa por Recife, naturalmente vai conhecer o Colégio Damas. No primeiro bloco, conhecemos a vida e a experiência espiritual, a legitimidade histórica da experiência de Irmã Adélia, que como criança se chamava Maria da Luz, não é? E depois de fazer a experiência de ver Nossa Senhora junto com outra menina chamada Maria da Conceição, isso em 1936, esta menina recebe uma provocação de Maria. Nossa Senhora teria dito a ela: gostaria que você se tornasse uma religiosa. E ela começa a procurar uma congregação. Naturalmente, você imagina o que é em 1936, plena agitação de guerra, de cangaço aqui no Nordeste, chega uma menina para fazer caminho vocacional numa congregação. A promotora vocacional pergunta: por que você chegou até aqui? Não, porque Nossa Senhora mandou. Como assim? Ela me apareceu no meio das mamonas, no alto de um penhasco lá em Simbres. Não era muito fácil aceitar como uma pessoa normal, não é? E quando ela chegou, Irmã Viviane, me corrija se eu estiver errado, né? E que a sua superiora das religiosas da Instrução Cristã me perdoe, né? Quando ela chegou para a religiosa promotora vocacional, superiora, não sei quem era, ela disse a mesma coisa, sincera como ela era: Nossa Senhora me mandou aqui para ser religiosa. Aí a irmã disse: olha, mas por quê? Não, porque eu vi Nossa Senhora. Ah, tá. Então nós vamos te aceitar desde que você mantenha uma espécie de voto de silêncio. Foi isso mesmo, irmã? Desculpa, padre. Ela ficou em silêncio ou ela de vez em quando falava? Porque eu sei que a senhora conviveu com a irmã Adélia, ou não? Ela ficou em silêncio. Ficou em silêncio. Pelo padre, porque ela sofreu muito no começo. Aí também chegou a ser rejeitada numa congregação porque era vidente. Uhum. Ela chegou aqui, ninguém sabia ainda que era a história dela. Foi quando a superiora soube, ela já estava dentro, aí resolveram deixar. Mas que foi... Mas pediram para ela ficar... Foi em silêncio. E ela manteve silêncio. Foi, ela ficou o tempo todo em silêncio. Isso foi mais ou menos num tempo que a senhora também entrou? A senhora tem mais ou menos aí... Porque a gente sabe que a irmã Adélia é mais ou menos de 1922, acho que ela nasceu, não é? E faleceu em 2013. É isso, professor Carlos? 16 de 12 de 22. Tem um historiador aqui, a gente sabe tudo, né, irmã? 1920... Anda, né? 1922, que bonito. 1922 até 2013, quando entra o Papa Francisco. Que ano? Que dia que ela faleceu? Dia 13 de outubro. Então ela chegou a presenciar a eleição do Papa Francisco. 13 de outubro também é a data da última aparição do Papa. Ela faleceu e o padre José Kerley, eu não vou decorar esse nome do padre, o padre José Kerley, no dia da primeira aparição, e a vidente no dia da última aparição. São sinais, não são coincidências, são providências. Mas quando é que a irmã Viviane entra no Instituto das Damas da Instrução Cristã? 1962. Eu não era nascido. Eu ia nascer depois de 2 anos, 1964. E a irmã Adélia já estava? Já estava, já era antiga. Ah, é? Já. A senhora era jovem, então, e ela já era experiente. Já fazia tempo que ela estava no convento, já. E a senhora em algum momento conviveu com ela na sua vida? Entrei como postulante, aí comecei a trabalhar com ela, que ela trabalhava no refeitório. Ah, sim? Da comunidade. Dizem que ela sempre assumiu serviços
Sim, humildes. sim, sempre. Ela trabalhava lá, eu ficava ajudando ela. Uhum. Depois, com o tempo, eu fiz profissão também, a gente também foi transferida, eu fui transferida. Aí, esse momento que eu não fiquei com ela. Mas ela continuou trabalhando, ela tomava conta das moças que moravam lá. Na época, tinha um grupo de moças. Ela tomava conta. E ela ensinava corte, catequizava as pessoas. Então ela tinha uma vida solidária. Também com crianças pobres, como que? Também. Aí depois, quando essas meninas saíram de lá, aí ela começou o apostolado fora. Também, em todo canto. Nas favelas, nas famílias. A senhora, nesse período, jovem postulante, conhece aquela religiosa ali, entre vocês meninas, vocês comentavam, aquela ali era vidente. Ninguém sabia. Ninguém sabia? Não. Ninguém era Porque, pessoa. não sei se, dizem que as mulheres são mais curiosas que os homens, né? Não sei se as religiosas também. Não podia falar também, tinha que obedecer, né? E ela não falava para a senhora? Não falava não. Né? Não, a senhora era, eu ouvi dizer que a senhora é muito amiga, pode confessar. Não, era Né? amiga que nós fomos. Tem dois padres aqui. Ela chegava para a senhora e dizia, eu vou te contar tudo o que aconteceu com Nossa Senhora, ela me apareceu no alto de uma montanha, subiu de bicicleta, não contou nada. Ela sabia que eu tinha vontade de saber da história. E quando a mãe dela contava, mas quando ela via também. Peraí, a mãe dela não estava sob a promessa de silêncio. Não. E a mãe dela contava? A mãe contava, mas ela quando via, vinha mãe é um perigo. Proibia a mãe contar. Além de ela fazer silêncio, ela pedia para a mãe também ser discreta. Era não contar a ninguém, porque ela tinha pedido. O pai dela já era falecido? Era não. E ele também sabia, né? Ele não conhecia muito. Irmã Viviane, mas lá em Pesqueira, naquela região, o pessoal continuou cultivando a devoção, independente da ausência da vidente? A família dela continuou, os pais continuaram, depois os irmãos. Eu tinha um irmão mais velho, porque não ia, as pessoas nunca deixaram de ir lá, e um pouco de silêncio. As pessoas que conheceram a história não deixaram de ir. Mas hoje tem lá uma igreja, lá, quando entra, né? Lá no alto do Morro Bonito, Pesqueira é um lugar... A igreja né? Nossa Senhora das Montanhas. Não Nossa Senhora da Montanha, porque quem não sabe, tem também lá uma outra devoção, que valeria a pena a gente ver num outro programa, né? Dos índios, que é a Nossa Senhora da Montanha, muito mais antiga, né? De uma imagem que se encontrou. Então, Nossa Senhora, na região de Nossa Senhora da Montanha, aparece a Nossa Senhora das Graças, né? Esse Frei é bonita, o conjunto de coisas. No terceiro bloco, o Frei está cheio, anotando um monte de coisa aqui para a gente conversar sobre ele. É o postulador da causa de beatificação da irmã Adélia. Mas a irmã Adélia é viva, né? Houve um momento que ela foi liberada para falar? Houve. Depois de muitos anos, em 85. 1985. Que ela teve um câncer. Aí ela disse, eu vou morrer e deixar essa história sem ninguém saber. Foi isso? Aí pediu a superiora para reunir a comunidade e contar a história. Gravaram? Gravaram, mas não sei quem está com a fita, sabe? Mas eu não estava no dia. Não? Eu estava em Nazaré da Mata, no outro dia eu cheguei. Aí eu estou perguntando se eu ia para lá, não sabia de nada. O que é o guarda? Aí até ela falou assim, porque ela era muito assim, bem... Eu também, tu não conhece, não sabe de nada. Eu não sabia porque, né? Eu fui procurar saber o que era. Né? Quando eu procurei saber o que era, aí eu disse a ela que ia. A partir desse dia, todo o tempo eu fiquei com ela. A partir de 1985. E aí ela contava tudo. Aí nós fomos, no dia que nós fomos reunir a comunidade, nós fomos para lá. Quando chegamos lá, não tinha aquela escadaria, tinha nada. Tinha aquele degrauzinho, sabe? Do lado mais da direita, né? Só tinha aquele. A senhora subiu? Subimos, todo mundo. Subimos e ficamos lá. E ela contou a história, não tinha água no dia. Ela começou a contar a história e passando a mão. A água surgiu, tinha água. Aquela água que até hoje cai as gotinhas assim? Aí a água apareceu, ficou aparecendo. Não tinha com que pegar nada, eu peguei uma tampa de garrafa e dei para todas as irmãs que estavam lá. Uma tampinha de garrafa. Aí pronto, ela começou a contar a história. De repente ela disse assim, minha gente, todo mundo de joelho, Nossa Senhora está aqui, era linda.
Aí todo mundo caiu de joelho, chorando, sem ninguém saber. Isso mais ou menos ali na década de 80, 85, 1985. tempo que a gente foi para lá. E a partir daí, ela ajudou a cultivar essa devoção, porque tem uma igreja lá enorme, ela ajudou a construir, como é que foi? O pai dela, na época, Nossa Senhora pediu a igreja, 2 igrejazinhas, que foi lá em Boique e aquela igrejinha. Tem pequenininha que foi, que ela nunca quis coisas grandes. Isso lá no lugar das aparições. No guarda. Ah, E tá. aquela igreja Que agora tem foi- até um padre lá que é o responsável, né? Foi o padre que construiu aquela igrejinha. Aí continuou aquela igreja até há poucos tempos agora. Era E- tudo. E aquela igreja na entrada lá, que é enorme, teve a mão da irmã Adélia ou não, Frei José, ali não? Ali foi a diocese. Ali a diocese já. E esse período, irmã, entre 1985 até 2013, que a senhora esteve... Como que a senhora poderia falar para nós? Quem foi a irmã Adélia para a irmã Viviane? A irmã dela era uma pessoa muito simples, igual a qualquer outro. Fazia os trabalhos simples e depois começamos, como já disse, a fazer trabalho assim com os pobres, nas favelas, que ela tinha um barraquinho, formou um barraquinho em uma favela, criou uma crechezinha que era para botar as crianças para as mães trabalharem. Aí as mães iam trabalhar e as pessoas ficavam na creche com essas crianças. Depois o prefeito tirou essa favela e deu 2 casinhas na Vila da Torre. Aí ela formou uma creche direito mesmo, com berçário, com tudo arrumado. Então ela não tinha tempo de rezar, era uma mulher, rezava, Assim. era uma mulher de oração. Era, porque ela rezava também, e sempre nas orações da comunidade, todo mundo estava presente. E ela era esquisita, porque dizem que as pessoas que veem Nossa Senhora, os anjos, não sei o quê, são pessoas meio esquisitas, meio... Ou ela era normal? Normal, inteiramente normal. Ela não ficava falando toda hora que tinha Não, visto Nossa nada, Senhora, não. né? Mesmo depois que permitiram. Não, de jeito nenhum. Porque ela disse assim, que ela se achava muito assim, Indigna. coisa assim, muito pobre para dizer que tinha visto Nossa Senhora. Uma Entendi. vez ela me disse, não quis dizer que viu Nossa Senhora, disse que tinha locução anterior. Ela não chegava a dizer assim, eu vi Nossa Senhora, não, porque ela disse, não achava digna. Ah, isso é curioso, porque eu já vi falar que em outros episódios de vidente, inclusive Lourdes, né, os videntes não fazem questão, alguns até pedem para tirar isso deles, né, porque se torna um peso, as pessoas começam a idolatrar, essa pessoa é uma vidente, o povo gosta, principalmente hoje em termos de influenciador digital, de internet, ainda bem que ela não pegou, mas em 2013 estava começando essa onda, né? Depois da história todinha, eu tinha que atender todo mundo, porque ela não gostava de chegar a fazer essa pergunta. A senhora viu Nossa Senhora, como é que ela é? Fazia essa pergunta bem, né? E ela não gostava. queria saber. Ela não gostava. Porque ela se achava muito assim, não era digna de dizer essas coisas. Então, ela nunca se permitiu ser idolatrada. As pessoas, Pelo contrário. Às vezes tocavam nela, eu não toco em mim não, que eu não sou santa, não. É muito O Frei não pode dizer isso lá na Congregação para as Causas dos Santos, né? Você está dizendo que ela é santa, depois ela diz que não é santa? Porque ela Com não se certeza. achava digna. E isso é uma coisa que a gente vê na vida de todos os santos. Eles sempre dizem, não sou santo. Santa Teresa de Calcutá que eu diga, né? Isso. Frei Damião, por exemplo, sempre dizia, isso é bondade do povo. Mas nunca dizia, sou santo. Aliás, se disser que é santo, né, tá deixando, é Deus que... E o Frei pode falar muito melhor comigo, está no código, cara. A autopromoção e a divulgação pessoal é um dos requisitos que é analisado. Se aquele candidato a santo, por exemplo, da irmã dela, a irmã Lúcia, pegar O Padre Léo, eu sou da comissão histórica da edificação do Padre Léo, mas uma das coisas que ele é muito cheio de piada, tanto que não pode levar a sério algumas histórias, porque são anedotas, né? O Padre Léo que esteve aqui no Colégio Damas muitas vezes, né? Ele costumava dizer, eu sempre quis ter todas as virtudes e consegui, só me faltava uma,
a humildade. Agora que eu conquistei, tenho todas. E todo mundo ria, né? Porque é um absurdo. Né? A humildade é a rainha das virtudes, né? O coração de Jesus é manso e humilde, né? Então a irmã Adélia não gostava de ser idolatrada. De jeito nenhum. Nunca. Ela ficava aborrecida mesmo. Porque a pessoa tocando, a pessoa achando que ela era santa, ela não. Me perguntaram sobre a Maria da Conceição, a coleguinha dela que também viu Nossa Senhora. A senhora teve alguma notícia dela ou não? Nós fomos na casa dela. Foram? A primeira vez nós fomos lá. Essa não se tornou religiosa? Não, eu não fiz nada. Nossa Senhora Pontes, que eles perguntaram, o que é que faz Maria da Conceição? A senhora disse, deixe Maria da Conceição viver o que ela quiser. Ela não quis estudar, eu não fiz nada. Interessante. Sabe que essa é uma questão interessante, já ligando o terceiro e último bloco com a palavra do Frei Josiel, não é porque alguém tem um privilégio da parte de Deus, de ter uma experiência espiritual extraordinária, como é o caso de uma visão, ou de uma aparição, que ele é santo, que ele é santa. Inclusive, os videntes de La Salette, que é uma visão reconhecida pela igreja, não são beatos. Né? Pelo contrário, né? Tem até sérios problemas. Eram extremamente pecadores, o menino, né? Era um menino e uma menina. O menino, inclusive, teve problemas sérios de conduta, etc. Mas Deus escolhe o fraco para confundir o forte. Então, não é porque a irmã Adélia teve a visão como Maria da Luz que ela é santa, mas pelos motivos que a irmã Viviane está colocando, que são, inclusive, de ter colocado em segundo plano o privilégio recebido. A conversa está muito boa, né? Muito bacana, mas nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos para o terceiro bloco, conversando com o postulador da causa de beatificação da irmã Adélia, que hoje está já em Roma. Vamos saber como é que é isso e quais as perspectivas para o futuro. A gente vai fazer um intervalo e volta já já.